Sempre acreditei que se deve envelhecer com dignidade. Sem nunca perguntar, sem nunca reclamar, sem nunca lembrar dos seus males. Foi assim que minha Caterine se foi. Silenciosamente, calmamente, sem dizer uma palavra. Ela simplesmente não acordou uma manhã. Um derrame, disse o médico, rápido e indolor, se isso serve de consolo. Tenho 62 anos, e há 4 anos, moro sozinho nesta casa enorme na rua Oak. Minot não é a cidade mais movimentada da Dakota do Norte, mas sempre foi meu lar. Trabalhei aqui por 35 anos como engenheiro de projetos na Heartland Construction, criei minha filha aqui e enterrei minha esposa aqui. É domingo, dia do jantar em família. Ellen e Clark vêm uma vez por mês, uma tradição que mantenho com persistência maníaca. Cozinho o dia todo, rosbife, caçarola de batata, vagem, torta de maçã, todos os pratos favoritos da Ellen desde a infância. Embora eu ache que ela mudou para quinoa e abacate há muito tempo. Pai, você sabe que estamos controlando os carboidratos, é a primeira coisa que ouço da minha filha ao entrar em casa. Ela me beija na bochecha, um toque rápido e formal. É difícil mudar hábitos na minha idade hoje em dia, respondo, tentando sorrir. Clark entra em seguida, carregando uma garrafa de vinho que nós dois sabemos que eu não bebo. O médico proibiu depois dos meus problemas de pressão, mas Clark sempre traz vinho. Talvez para si mesmo. Hey, como está a vida na aposentadoria? Você ainda sente falta das suas plantas e cálculos? Clark me dá um tapinha no ombro e vai até a sala sem nem esperar por uma resposta. Olho para minha filha e seu marido. Ellen está com um vestido caro que tenho certeza de que ela não pode pagar. Clark, com seu relógio novo, que ele acaricia desafiadoramente quando pensa que estou olhando. A coordenadora da agência de publicidade e a especialista em seguros imobiliários parecem sólidas, mas sei que estão constantemente à beira de problemas financeiros. O jantar está quase pronto, digo, voltando para a cozinha. À mesa, como sempre, Ellen fala sobre seu trabalho. Ouço palavras familiares, soluções criativas, públicos-alvo, estratégias de marketing. Clark insere comentários sobre o mercado imobiliário e prêmios de seguro. Concordo com a cabeça como se entendesse e estivesse interessada. Na verdade, estou pensando em amanhã. Preciso consertar a torneira do banheiro que está vazando e passar no banco. Pai, você está me ouvindo? Ele interrompe meus pensamentos. Claro, querida. Você estava falando da nova campanha publicitária. Ela suspira com aquela irritação especial que eu conheço desde a adolescência dela. Eu estava falando sobre o fato de termos que adiar nossas férias devido a despesas imprevistas. Aqui está. Está começando. Pego minha carteira distraidamente. De quanto você precisa? Clark finge estar chocado. Hey, não foi para isso que viemos aqui, mas consigo ver seus olhos avaliando rapidamente a situação. Ele troca um olhar com Ellen, e quase consigo ouvir a conversa silenciosa deles. Pai, não é pelo dinheiro, diz ele em um tom que significa que é que tivemos um mês difícil. Além disso, Clark teve que trocar a transmissão do carro. Pego meu talão de cheques. Quanto custaram os reparos? R$ 1.200, mas, falando sério, não vale a pena. Preencho um cheque de R$ 1.500, mais R$ 300 só por precaução. Sempre dou mais do que pedem. Talvez seja minha tentativa de comprar a atenção deles, ou de compensar por não ser o pai perfeito, ou de compensar por não ter tido Caterine. Não sei. Ellen pega o cheque, mal olhando para o valor, e o guarda na bolsa. Obrigada, pai. Pagaremos assim que pudermos. Nós dois sabemos que isso não vai acontecer, assim como não aconteceu com empréstimos anteriores para conserto de telhado, uma geladeira nova, dentista. Parei de contar algo em torno de R$ 10.000. Depois do jantar, Clark assiste futebol na sala enquanto Ellen e eu lavamos a louça. Num raro momento de intimidade, ela pergunta, como vai, pai? Sério? Não está entediado sozinho? Estou bem, respondo, colocando os pratos na lava-louças. Tenho coisas para fazer. Você poderia se mudar para mais perto da gente. Tem umas casas de repouso legais aqui no nosso bairro. Eu congelo com um prato na mão. Casas de repouso. Minha filha quer me colocar numa casa de repouso. Eu gosto da minha casa, digo com firmeza.
Foi onde morei com a sua mãe por 30 anos. Ellen revira os olhos. Pai, é só uma casa, de pedra e madeira. A mamãe gostaria que você vivesse a vida ao máximo, sem se apegar ao passado. Lá está ela, minha filha, a especialista no que Catherine gostaria. É em momentos como este que me dói olhar para Ellen. Ela se parece tanto com a mãe por fora, mas por dentro é diferente. Vou pensar, minto para encerrar a conversa. Quando eles finalmente vão embora, sento-me no banco da janela e observo a SUV novinha em folha, mais uma compra acima das suas possibilidades, sair da garagem. Ellen acena sem se virar. Clark nem olha na minha direção. A casa fica silenciosa. Ligo a TV, mas não para assistir, apenas para ouvir as vozes. Às vezes, o silêncio é ensurdecedor. Segunda-feira de manhã, acordo com o primeiro raio de sol. Um velho hábito de workaholic. Mesmo depois de 4 anos aposentado, não consigo dormir depois das 6 da manhã. Meu dia é programado minuto a minuto: exercício, café da manhã, ler o jornal, cuidar do jardim, almoçar, ir à loja ou à biblioteca, jantar, assistir TV, dormir. Um ritmo constante e previsível que me mantém no caminho certo. No supermercado, encontro Alan Grierson, um velho amigo dos meus tempos de trabalho. Ele foi engenheiro-chefe na Heartland antes de se aposentar 2 anos antes de mim. Hey, o que você está fazendo aqui? Alan aperta minha mão calorosamente. Como foi o jantar em família ontem? Pergunta Alan. Alan sabe da minha relação complicada com Ellen e Clark. Ele esteve no meu casamento, segurou Ellen recém-nascida nos braços e me apoiou no funeral de Catherine. O de sempre. Eles vieram, nós comemos, eles pegaram o dinheiro e foram embora. Alan balança a cabeça. Você é legal demais com eles, Hey. Eles estão se aproveitando de você. Esta é minha filha, Alan. O que eu devo fazer? Não sei, mas às vezes amar significa ser capaz de dizer não. Olho para a caixa de cereal na minha cesta, sem saber o que dizer. Nós dois percebemos que eu nunca vou dizer não para Ellen. Eu não consigo. Você vem aqui hoje à noite? Pergunta Alan. Vamos assistir ao jogo e conversar. Claro, concordo. Nós, os velhos, precisamos nos unir. À noite, sentado na sala de Alan com uma garrafa de cerveja sem álcool, conto a ele sobre o último empréstimo e a oferta de Ellen para se mudar para uma casa de repouso. Ela só quer vender sua casa, diz Alan sem rodeios. Quanto ela vale agora? 350 mil? 400 mil dólares. Cerca de 420 mil dólares na última avaliação. Exatamente. Mais suas economias. Você sempre foi frugal. Quanto você tem em suas contas? Respondo relutantemente. Um pouco mais de 800 mil dólares. 35 anos de economia para a aposentadoria, mais o seguro da Catherine. Alan assobia. 800 mil dólares. É uma bela herança. E eles sabem disso, Hey. Acredite, eles estão contando cada dólar. Balanço a cabeça. Eles não são assim. A Ellen é minha filha. Quem vem uma vez por mês para pegar dinheiro e nem liga para saber como você está? É a verdade, e é doloroso. A última vez que a Ellen ligou foi há 3 semanas para me pedir para pagar a mensalidade do clube de campo deles. É para o trabalho, pai. Todos os contatos importantes são feitos no campo de golfe. Volto para casa com o coração pesado. As palavras de Alan ecoam na minha cabeça, mas eu as afasto. Ellen é minha única filha, minha última conexão com Catherine. Não importa o que ela faça, eu sempre a amarei e a ajudarei, mesmo que isso signifique ser usada. Na quarta-feira, recebo uma ligação inesperada da Ellen. Pai, o Clark e eu temos uma notícia empolgante. Podemos ir aí hoje à noite? Há algo na voz dela que me deixa desconfiada. É muito entusiasmada. Mas eu concordo. Claro que concordo. Eles chegam às 7, ambos inusitadamente animados. Ellen me abraça, não um toque rápido e formal, mas um abraço de verdade. Não me lembro da última vez que ela me abraçou daquele jeito. Pai, temos um plano de negócios, exclama ela assim que cruza a porta. Clark e eu vamos abrir nossa própria agência. Clark sorri, concordando.
Uma agência de publicidade com um departamento de seguros imobiliários. Uma abordagem integrada. Ajudamos a vender casas e assegurá-las. A combinação perfeita das nossas habilidades. Convido-os para a sala de estar e ofereço chá. Eles recusam, animados demais para se sentar. Fizemos as contas, continua Ellen, tirando uma pasta de papéis da bolsa. Aqui está o plano de negócios, a estratégia de marketing, as projeções financeiras. Folhei os documentos, que não entendo muito. Gráficos, tabelas, termos que nunca fizeram parte do meu vocabulário de engenharia. Parece sério, digo finalmente. Esta é a nossa chance, pai. Ellen pega a minha mão. Seus olhos brilham com a mesma luz que brilhavam quando ela pedia uma boneca ou uma bicicleta nova quando criança. Podemos nos tornar independentes, construir algo nosso. De quanto você precisa? Pergunto, sabendo que era para onde a coisa ia dar. Ellen e Clark se entreolham. $770 mil, diz Clark, tentando soar profissional. Isso inclui aluguel do escritório, equipamentos, publicidade, salários do primeiro ano, licenças. Olho para eles, tentando ver se estão falando sério. $770 mil é muito dinheiro, digo baixinho. Pai, vamos pagar com juros, Ellen aperta minha mão. Em 3 anos, a agência vai começar a dar um lucro considerável. Você vai ser um investidor. Vai receber dividendos. Olho para minha filha e a vejo como uma garotinha que sonhava em ser bailarina, depois artista e, por fim, jornalista. Ellen sempre teve grandes ideias, mas raramente as concretizava. E agora ela está me pedindo para dar quase tudo o que tenho a outro sonho. Preciso pensar nisso, digo. Claro, pai, Ellen beija minha bochecha. Mas não pense muito. Encontramos o espaço perfeito para o escritório, mas ele pode ser ocupado a qualquer momento. Eles vão embora, deixando uma pasta com um plano de negócios. Fico sentado em silêncio por um longo tempo, examinando os papéis. Os números giram diante dos meus olhos, sem formar uma imagem coerente. Não sou um homem de negócios. Sou um engenheiro, um homem de fórmulas e cálculos, não de previsões de mercado e estratégias de marketing. Ligo para o Alan de manhã. Eles querem $770 mil pelo negócio, digo sem rodeios. Quanto? Alan tosse, aparentemente engasgando com o café. Tá brincando comigo? E vai dar a eles? Não sei, Alan. É quase tudo que eu tenho. Exatamente. Hey, me escuta. Se você der esse dinheiro a eles, nunca mais vai vê-los. Nem o dinheiro, e provavelmente nem Ellen e Clark. É minha filha, continuo repetindo meu mantra. Quem te vê como um caixa eletrônico, não como um pai, responde Alan, rispidamente. Desculpe, mas alguém precisa te contar a verdade. Suas palavras doem, mas, no fundo, sei que ele tem razão. Penso em todos esses anos de pequenos empréstimos, visitas formais, no jeito como Ellen e Clark me olham, não com amor ou respeito, mas com uma impaciência mal disfarçada. Será que estou esperando que eles me deixem em paz? Talvez, mas não a esse preço. No dia seguinte, Ellen ligou novamente. Era incomum. 2 ligações em uma semana, quando normalmente eu não ouviria sua voz por meses. Pai, eu estava pensando se você precisa de ajuda em casa. Clark e eu podemos vir aqui neste fim de semana para ajudar com o jardim ou consertar alguma coisa. Olhei para o telefone surpresa, como se isso pudesse explicar o comportamento estranho da minha filha. Está tudo bem, Ellen. Estou ótima. Mas você não está ficando mais jovem, pai. Na sua idade, você não deveria se esforçar demais. Na minha idade, Ellen fazia parecer que eu tinha 80 anos, não 62. Eu ainda conseguia cortar a grama sozinha e trocar a vedação da torneira. Estou perfeitamente bem, na verdade. Tudo bem, mas vamos passar aí mesmo assim. Vou fazer sua torta de mirtilo favorita. Torta de mirtilo? Minha torta favorita? Aquela que Ellen não fazia há 15 anos, desde que foi para a faculdade. Eu não sabia o que pensar. Eles chegaram cedo no sábado com sacolas de compras e sorrisos mais largos do que o normal. Ellen tinha feito uma torta, não perfeita, um pouco queimada nas bordas, mas era uma verdadeira torta de mirtilo caseira.
Clark trouxe um kit de ferramentas e imediatamente começou a verificar a torneira do banheiro que vazava. Hey, suas juntas estão gastas. Vou trocá-las, disse ele enquanto colocava as ferramentas no lugar. Ellen estava na cozinha, tirando o pó das prateleiras, que, confesso, eu não tocava há algum tempo. Pai, quando foi a última vez que você limpou? Isso aqui parece um museu de poeira. Dei de ombros, envergonhada. Não me lembro. Um mês atrás? Um mês. Ellen balançou a cabeça. Vou te dizer uma coisa, de agora em diante, eu vou te ajudar pelo menos uma vez por semana. Você não pode viver assim. Almoçamos na varanda pela primeira vez em muito tempo. Ellen estendeu a toalha de mesa que Catherine guardava para ocasiões especiais e preparou alguns pratos deliciosos. Clark contou histórias do mundo dos seguros, e Ellen riu de suas piadas com entusiasmo exagerado. Eu me sentia como se estivesse assistindo a uma peça de teatro. Depois do almoço, quando Clark foi à oficina verificar as ferramentas, Ellen sentou-se ao meu lado no sofá. Pai, você já pensou na nossa proposta? Ah, é isso mesmo. Um pouco, respondi cautelosamente. $770.000 é muito dinheiro, Ellen. Eu sei, pai, mas é a nossa única chance de sair da correria dos ratos. Sabe, Clark odeia o trabalho dele. Estou presa na agência sem perspectivas de promoção. E aqui temos nosso próprio negócio, liberdade, uma chance de construir algo que vale a pena. Ela falou com tanta paixão que, por um momento, quase acreditei. Quase. E se o negócio não der certo? Perguntei. As estatísticas não estão do seu lado. A maioria dos novos negócios fecha no primeiro ano. Mas o nosso não, ele pegou minha mão. Pai, já fizemos as contas. O Clark trabalha com imóveis. Eu com publicidade. Juntos, podemos oferecer algo que outras agências não oferecem. Olhei para minha filha, a mesma filha que mal teve tempo de me ligar no meu aniversário, e a vi usar todo o seu charme. O mesmo olhar, a mesma entonação que usava quando criança, implorando por um brinquedo novo ou permissão para um passeio noturno. Preciso pensar nisso, eu disse, desviando o olhar. Claro, pai. Não estamos te apressando. Mas nós duas sabíamos que estávamos. A semana seguinte tornou-se um cerco. Ellen ligava todos os dias, passando para almoçar e enviando mais materiais sobre a ideia de negócio deles. Clark marcou uma reunião com um corretor de imóveis que conhecia e que confirmou que a ideia de uma agência integrada era promissora. Eles me convidaram para jantares em restaurantes e me levaram para mostrar um possível espaço para escritório, moderno, iluminado e em um bom bairro. Veja, aqui será a recepção, os escritórios para reuniões com clientes e, nos fundos, nossos locais de trabalho. Ele me levou pela sala vazia, desenhando no ar as futuras divisórias e móveis. Assenti distraidamente, ouvindo seus planos, incapaz de escapar da sensação de estar sendo sugado para um vórtice do qual não havia escapatória. Naquela noite, liguei para o Alan. Eles não vão desistir, eu disse, servindo-me de uma xícara de chá. A Ellen é a filha perfeita agora. O Clark é o genro carinhoso. Eles estão literalmente me perseguindo com essa ideia de negócio porque sabem que você está perto de concordar, respondeu Alan. Hey, você já disse não para Ellen por algo sério na sua vida? Fiquei pensando. Não, não. Mesmo quando ela largou a faculdade depois do segundo ano para se encontrar, continuei pagando o aluguel dela. Mesmo quando ela se casou com o Clark, contra a minha vontade, eu paguei o casamento. Mesmo quando eles compraram uma casa que não podiam pagar, eu dei a entrada. Não, admiti. Mas desta vez, estamos falando de todas as minhas economias, Alan. Se eu doar $770.000, só me restam a casa e a minha aposentadoria. Exatamente. Tem certeza de que eles não virão atrás da casa agora? Lembrei-me de conversar com Ellen sobre casas de repouso. Talvez Alan estivesse certo. O que devo fazer? Perguntei, sentindo-me impotente. Se você realmente quer ajudá-los com o negócio, e não tenho certeza se é uma boa ideia, então não dê o valor total de uma vez. Ofereça financiamento parcial com termos e documentação claros. Ou, melhor ainda, diga não. Diga não para Ellen. Mais fácil falar do que fazer.
No dia seguinte, Ellen e Clark chegaram novamente com o jantar, comida tailandesa de um restaurante que eu nunca tinha experimentado. Você precisa expandir seus horizontes culinários, pai, disse Ellen enquanto arrumava os recipientes. Você não pode comer a mesma coisa a vida toda. Não me dei ao trabalho de dizer que a comida tailandesa era apimentada demais para o meu estômago. Em vez disso, decidi finalmente discutir a proposta deles. Tenho pensado no seu plano de negócios, comecei enquanto nos sentávamos à mesa. Ellen e Clark imediatamente largaram os achis, com a atenção totalmente voltada para mim. Ellen mal conseguia conter a impaciência. Eu quero te ajudar. Quero mesmo, mas $770.000 são praticamente todas as minhas economias. Nós entendemos, pai, Ellen segurou a minha mão. E somos eternamente gratos. Será o melhor investimento. Eu prometo. Mas não posso simplesmente entregar tanto dinheiro sem garantias, continuei. Talvez pudéssemos começar com uma quantia menor. Digamos $200.000. O rosto de Ellen ficou um pouco tenso, mas ela rapidamente recuperou o sorriso. Pai, já fizemos as contas. Menos que isso não seria suficiente nem para começar. Precisamos alugar um escritório, comprar equipamentos, contratar funcionários e começar a anunciar. Que tal um empréstimo bancário? Sugeri. Se o seu plano de negócios é tão bom, um banco poderia. Bancos não emprestam para startups sem histórico, interrompeu Clark. Nós tentamos. Eles precisam de uma garantia enorme ou de rentabilidade comprovada. Não temos nenhuma das duas coisas. Suspirei. Algo na insistência deles, na forma como descartavam todas as alternativas, me deixou nervoso. Só tenho medo de que, se eu te der todas as minhas economias e o negócio falir, eu fique sem nada na velhice. Pai, ele me olhou fixamente nos olhos. Você não quer que sejamos felizes para finalmente vivermos a vida que merecemos? Não foi por isso que você trabalhou e economizou a vida toda, para sustentar sua família? É isso, um golpe direto na minha culpa e no meu dever de pai. Ele conhecia minhas fraquezas e as pressionava impiedosamente. Claro que quero que você seja feliz, eu disse baixinho. É só que este é um passo muito sério. Nós entendemos, interrompeu Clark. E vamos documentar isso direitinho. Você será um investidor. Receberá uma parte dos lucros. Não é um presente, rei. É um acordo comercial. Assenti, sem saber o que mais dizer. Uma parte de mim queria concordar só para ver ele se alegrar. A outra parte gritava perigo. Preciso de mais um tempinho, eu disse finalmente. E gostaria de consultar um advogado sobre a papelada. Ellen e Clark se entreolharam. Claro, pai, disse Ellen, mas eu podia ver a sombra de irritação em seu rosto. Só não demore muito. O lugar que estamos de olho não vai esperar para sempre. Depois que eles foram embora, fiquei sentado em silêncio por um longo tempo, revisando minhas opções. $770.000, quase tudo o que eu tinha. Dinheiro que eu vim economizando a vida toda, negando a mim mesmo muitas coisas. Dinheiro que deveria me sustentar na velhice. Dinheiro que Ellen e Clark agora queriam usar para seus negócios. Na manhã seguinte, decidi consultar um especialista independente. Mike Donovan, um antigo colega que se tornará consultor de pequenas empresas após a aposentadoria, concordou em me encontrar em um café. $770.000 para uma agência de publicidade com departamento de seguros. Mike examinou as cópias do plano de negócios que eu havia trazido. Parece, ambicioso. Ambicioso demais? Perguntei. Mike fez uma pausa, procurando palavras. Digamos que as projeções financeiras deles são extremamente otimistas. Eles esperam um crescimento de 20% a cada trimestre. Isso é irreal para um novo negócio. E a ideia, uma combinação de publicidade e seguro, é incomum, mas não única. A grande questão é, eles têm uma base de clientes, acordos com corretores imobiliários, algum tipo de experiência? Eu não sabia a resposta para isso. Ellen e Clark falaram sobre conexões e contatos, mas não mencionaram nomes ou empresas específicas. Entendo, disse Mike, fechando a pasta. Hey, como amigo, eu digo o seguinte, tenha cuidado. Isso parece mais um sonho do que um plano de negócio sólido.
Suas palavras ecoaram na minha cabeça quando cheguei em casa. Ellen e Clark estavam me vendendo um sonho, não um negócio. Mas eu não queria que os sonhos deles se tornassem realidade. À noite, Alan ligou. Então, você já decidiu? Quase, respondi. Se eu der o dinheiro a eles, quero formalizar tudo legalmente. Um contrato, uma participação no negócio, tudo. Então, você vai dar o dinheiro a eles? Alan parecia decepcionado. Esta é minha filha, Alan. E se este negócio for a única chance dela? E se eu disser não e ela se arrepender da oportunidade pelo resto da vida? E se você der o dinheiro, o negócio falir e você ficar sem nada? Está preparado para isso? Não respondi. Não estava pronto para admitir que tal resultado fosse muito provável. Rei, a voz de Alan suavizou. Você é um bom homem e um bom pai, mas às vezes amar é ser capaz de dizer não. Pense nisso. No dia seguinte, Ellen chegou sozinha, sem Clark. Ela parecia séria e concentrada. Pai, eu sei que você está hesitante e entendo por quê, mas quero que saiba que isso não é apenas um negócio para mim. É uma chance de provar a mim mesmo e a você que posso fazer algo da minha vida, que não sou apenas a esposa do Clark ou sua filha, mas uma pessoa independente com ambições próprias. Ela parecia sincera e, por um momento, eu a vi como aquela garotinha que sonhava em mudar o mundo, que me desenhava cartões de aniversário e subia no meu colo quando tinha medo de uma tempestade. Eu entendo, Ellen. De verdade. Então você vai nos ajudar? Ela pegou minhas mãos. Por favor, pai. Prometo que você não vai se arrepender. Naquele momento, tomei uma decisão. Não porque acreditasse no plano de negócios deles. Não porque achasse que $770.000 fosse um investimento sólido, mas porque não conseguia dizer não à minha filha. Tudo bem, eu disse. Eu te ajudo, mas com a condição de que façamos do jeito certo. Serei uma investidora com participação na empresa e direito a voto. Ellen se jogou no meu pescoço. Obrigada, pai. Você não sabe o quanto isso significa para nós. Retribuí o abraço, torcendo para não estar cometendo o maior erro da minha vida. Na semana seguinte, Ellen, Clark e eu nos encontramos com o advogado que eu havia escolhido, não um conhecido deles, mas um especialista independente recomendado por Alan. Stephen Hu, um homem mais velho e com olhar atento, ouviu atentamente os termos do nosso acordo e sugeriu uma estrutura para o negócio. Você investe $770.000 e fica com 30% da empresa, disse ele, olhando para mim. Eu recomendaria um financiamento escalonado, a primeira parcela agora e o restante conforme você atingir certos marcos. Não, objetou Clark rapidamente. Precisamos do valor total de uma vez para o lançamento. Aluguel, equipamento, pessoal, tudo isso precisa ser investido imediatamente. Steven arqueou uma sobrancelha. Isso é bem arriscado para um investidor. São minha filha e meu genro. Eles não são estranhos, eu disse, embora minha voz interior gritasse que o advogado estava certo. Steven assentiu, mas seu olhar deixava claro que ele me achava ingênua. Nesse caso, eu insistiria que o contrato incluísse termos para proteger seu investimento, uma definição clara do uso pretendido dos fundos, relatórios financeiros regulares, seu direito de auditoria. Ellen suspirou. Pai, todas essas formalidades são realmente necessárias? Somos uma família. É exatamente por isso que são necessários, respondeu Steven com firmeza. As relações comerciais entre parentes devem ser particularmente bem definidas para evitar mal-entendidos e conflitos no futuro. Concordei com o advogado e, apesar do descontentamento de Ellen e Clark, tivemos mais 2 reuniões para definir os detalhes do contrato. Insisti que o dinheiro fosse depositado em uma conta especial da empresa, não em suas contas pessoais, e que todas as despesas importantes precisassem da minha aprovação. Finalmente, a papelada estava pronta. Nos encontramos no escritório de Steven para a assinatura. Ellen e Clark leram cada página atentamente, olhando um para o outro de vez em quando. Percebi que o entusiasmo deles diminuía visivelmente quando se tratava de obrigações e responsabilidades específicas. Está tudo bem? Perguntei, percebendo a hesitação deles. Sim, claro, respondeu Ellen rapidamente. É que a linguagem jurídica é muito complicada. Assinamos o contrato. Senti uma estranha mistura de alívio e ansiedade.
Agora, só faltava transferir o dinheiro. No dia seguinte, fui ao banco. 770 mil dólares, quase todas as minhas economias, sem contar minha casa e pensão. Uma quantia que economizei a vida toda, negando-me muitas coisas. É uma transferência muito grande, Sr. Blackwell, disse o gerente do banco, Gregory Pierce. Posso perguntar qual a finalidade? Um investimento no negócio da minha filha, respondi, estendendo uma cópia do contrato. Gregory examinou os documentos atentamente. Tudo parece estar devidamente executado. No entanto, dado o montante e o fato de se tratar de fundos pessoais, o banco é obrigado a informá-lo sobre algumas medidas de segurança. Ele explicou que, ao transferir quantias tão elevadas, o banco rastreia automaticamente a movimentação dos fundos nos primeiros dias para evitar possíveis fraudes. Se os fundos forem usados para finalidades diferentes das especificadas no contrato, por exemplo, transferência para contas pessoais ou uso para compras de grande valor não relacionadas a negócios, bloqueamos temporariamente a conta até que as circunstâncias sejam esclarecidas. É um procedimento padrão? Perguntei, subitamente interessado. Sim, para proteger os clientes, especialmente em casos que envolvem relações familiares. Já vimos muitos casos de. Ele hesitou. Abuso financeiro entre parentes. Assenti, sentindo-me estranhamente aliviado com a informação. Era como se o banco estivesse me dando uma proteção extra que eu não ousara pedir. Está claro. Concordo com esses acordos. Gregory processou a transferência e eu assinei todos os documentos necessários. 770 mil dólares foram para a conta comercial da nova empresa de Ellen e Clark. Está feito, Sr. Blackwell, disse Gregory, entregando-me um recibo. Desejo boa sorte à sua filha com um novo negócio. Obrigada, respondi, sentindo um estranho vazio por dentro. O negócio estava feito. Agora, eu só podia esperar não ter cometido o maior erro da minha vida. Naquela noite, Ellen ligou para confirmar o recebimento da transferência. Pai, o dinheiro chegou. Sua voz soava animada. Deu tudo certo, respondi, sentindo uma estranha mistura de alívio e ansiedade. Agora você pode começar a trabalhar no escritório. Certo, Clark e eu já entramos em contato com o proprietário. Amanhã, assinaremos o contrato e pegaremos as chaves. Ótimo. Me mantenha informada. Eu vou, pai. Eu te agradeço. De verdade. Você não tem ideia do quanto isso significa para nós. Havia algo em sua voz, em especial, mais sincero do que o normal. Ou era apenas algo em que eu queria acreditar? Sabe, continuou Ellen, Clark e eu queremos te levar para jantar amanhã para comemorar o início do nosso projeto juntos, às 19 horas, no River Grill. O River Grill era o restaurante mais caro de Minot, um lugar para ocasiões especiais. Claro, eu adoraria, concordei. Ótimo. Te vejo amanhã, pai. Desliguei o telefone, sentindo-me estranhamente eufórico. Talvez as coisas realmente dessem certo. Talvez esse negócio nos aproximasse, nos tornasse uma família, e não apenas pessoas ligadas por laços de sangue e senso de dever. Na manhã seguinte, acordei ao amanhecer, como de costume. Tomei banho, me barbei, fiz café. A rotina de sempre que me dava uma sensação de estabilidade. Só que hoje tudo parecia um pouco diferente, como se houvesse uma premonição de mudança no ar. Planejei passar no banco para ver se minhas contas estavam em ordem depois da grande transferência de ontem. Depois, queria passar na lavanderia para pegar meu terno. Queria estar com uma aparência decente para o jantar de hoje. Ao sair de casa, notei um envelope enfiado por baixo da porta. Um envelope branco, liso, sem nada escrito. E estranho. O carteiro sempre deixava a correspondência na caixa à beira da estrada. Abri e tirei um pedaço de papel dobrado, um bilhete curto digitado no computador: adeus, velho. Apenas 2 palavras, mas que me pareceram um sopro. Reli o bilhete, sem entender o significado. Quem o havia escrito? Por quê? Liguei imediatamente para Ellen. Tocou, e finalmente a secretária eletrônica disse: você ligou. Para Ellen Bailey. Deixe recado após o bip. Ellen, é o papai. Pode me ligar de volta, por favor? É urgente. Disquei o número de Clark.
Mesma coisa, direto para o correio de voz. A ansiedade aumentava. Entrei no carro e dirigi até a casa deles no subúrbio. Estacionei na entrada da garagem e toquei a campainha. Ninguém atendeu. Andei pela casa, olhei pelas janelas. Estava tudo silencioso e vazio lá dentro. A senhora Andrews, vizinha de Ellen Clark, estava regando as flores em seu quintal. Sr. Blackwell, ela me chamou. O senhor está procurando por Ellen e Clark? Sim. Caminhei até a cerca. Você os viu hoje? Ah, eles saíram cedo hoje de manhã. Eu estava passeando com o cachorro por volta das 6 horas, vi eles colocando malas num táxi. Muitas malas, ela ergueu as sobrancelhas significativamente. Também fiquei surpresa. Eles não tinham dito que iam tirar férias. Malas. Táxi. De manhã cedo. E um bilhete, adeus, velho. Uma compreensão repentina me atingiu, tão óbvia e tão dolorosa que me tirou o fôlego por um instante. Eles tinham ido embora, fugido com meu dinheiro. Obrigada, Sra. Andrews, murmurei e corri para o carro. A caminho do banco, ainda tentava encontrar uma explicação racional. Talvez eles tivessem uma viagem de negócios urgente. Talvez o bilhete fosse uma piada boba. Talvez. Mas, no fundo, eu já sabia a verdade. Gregory Pearce, o gerente do banco, me cumprimentou com um sorriso profissional que desapareceu um pouco ao ver meu rosto. Sr. Blackwell, está tudo bem? Não tenho certeza, respondi, sentando-me em frente à sua mesa. Ontem, transferi dinheiro para a conta empresarial da minha filha e do marido dela. Esta manhã, encontrei um bilhete estranho, e parece que eles saíram da cidade. Gostaria de verificar o que está acontecendo com esse dinheiro. Gregory franziu a testa. Claro, vamos investigar. Mas devo avisá-lo de que informações sobre contas de outras pessoas são confidenciais, mesmo que sejam sobre seus parentes. Eu entendo, mas sou um investidor no negócio deles. Está no contrato que lhe mostrei ontem. Gregory assentiu e começou a digitar algo no computador. Ele estudou a tela por alguns minutos, as sobrancelhas se erguendo cada vez mais. Sr. Blackwell, disse ele finalmente, há de fato alguma atividade em comum aqui. Às 7h30 desta manhã, houve uma tentativa de transferir $770 mil de uma conta comercial para a conta pessoal do Sr. e da Sra. Bailey. Depois, às 8h15, houve uma tentativa de fazer uma transação de grande valor para uma imobiliária em San Diego, Califórnia, o outro extremo do país, o mais longe possível de Minot. E o que aconteceu com essas tentativas? Perguntei, sentindo meu corpo gelar. O sistema de segurança do banco bloqueou automaticamente as duas transações por considerá-las suspeitas, respondeu Gregory. Como expliquei ontem, com transferências tão grandes, o banco monitora a movimentação dos fundos, principalmente se não corresponderem à finalidade declarada. Transferir quase todo o valor para uma conta pessoal no dia seguinte ao recebimento e tentar usar o dinheiro para comprar imóveis em outro estado é claramente contra os termos do contrato de investimento que você nos entregou. Senti alívio e amargura ao mesmo tempo. O dinheiro não tinha sumido, mas minha filha, minha Ellen, tentou fugir com o meu dinheiro. E agora? Perguntei. A conta foi bloqueada temporariamente até que as circunstâncias sejam esclarecidas. Um aviso foi enviado aos titulares da conta. Eles precisam entrar em contato com o banco e explicar a situação. Se a explicação for satisfatória, o bloqueio pode ser desfeito. Caso contrário, nesse caso, dada a existência de um contrato de investimento e uma clara violação de seus termos, você, como investidor, pode iniciar um processo para devolver os fundos, mas isso exigiria intervenção judicial. Assenti, tentando compreender a situação. Obrigada, Gregory. Preciso pensar nisso. Claro, Sr. Blackwell. Sinto muito pelo que aconteceu. Quando saí do banco, entrei no carro, mas não liguei o motor. Fiquei ali sentado, olhando para o nada. $770 mil, minhas economias de uma vida inteira. Minha filha tentou roubá-las e fugir. Minha filha, minha Ellen. Não sei quanto tempo fiquei sentada assim, e minutos, horas. Fui despertada do meu torpor pelo toque do telefone. O número da Ellen. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo antes de atender. Sim. Pai, a voz de Ellen soava em pânico.
Pai, o que está acontecendo? O banco bloqueou nossa conta. Estão falando de algumas transações suspeitas, mas estávamos apenas tentando alugar um escritório e comprar equipamentos. Mentiras. Uma mentira tão óbvia, tão dolorosa. É mesmo, Ellen? Minha voz soou inesperadamente calma. Um escritório em San Diego. Equipamentos no valor de $770 mil. Pausa. Uma pausa longa e difícil. Pai, eu posso explicar tudo. Explique o bilhete de adeus, velho. Explique as malas de manhã cedo. Explique por que você estava tentando transferir dinheiro para sua conta pessoal. Novamente, houve uma pausa. Então Ellen mudou de tática. Certo. Sim, íamos nos mudar para a Califórnia, mas o plano de negócios é real. Só queríamos abrir uma agência lá, não em Minot. Mais oportunidades, mais clientes. E você não podia simplesmente me dizer isso em vez de mentir, manipular e depois fugir? Você não teria concordado. Havia um tom de acusação em sua voz. Você sempre quis que eu ficasse ao seu lado, mesmo que isso significasse se enterrar nesta cidadezinha esquecida por Deus. As palavras dela doeram mais do que eu esperava. Uma cidade esquecida por Deus. O lugar onde passei a vida inteira, onde Catherine e eu criamos Ellen, onde eu esperava viver meus dias em paz. Eu nunca te impedi, Ellen, eu disse baixinho. Você foi estudar, e eu te apoiei. Você se casou com o Clark, mesmo eu sendo contra, e eu paguei pelo seu casamento mesmo assim. Sempre deixei você viver a sua vida, mas apenas nos seus termos. Contanto que eu continue sendo a boa filha que te visita aos domingos e ouve suas histórias tediosas. Cada palavra era uma facada. Histórias tediosas. Eu me lembrava de ler para ela antes de dormir, conversar sobre as estrelas, ensiná-la a andar de bicicleta. Todas aquelas memórias que eu guardava eram apenas histórias chatas para ela. E foi por isso que você decidiu roubar meu dinheiro e fugir? Perguntei. Nós não roubamos, Ellen ficou indignada. É um investimento no negócio. O fato de querermos abrir em outro lugar não muda nada. Ellen, respirei fundo. Você estava tentando transferir dinheiro para a sua conta pessoal. Isso não tem nada a ver com negócios. É roubo. Meu Deus, pai, você é tão mesquinho, ela quase gritava. Foi uma medida temporária. Precisávamos transferir o dinheiro rapidamente para dar o sinal da casa no escritório. A casa, eu me agarrei à palavra. Que casa? Houve outra pausa. Ellen percebeu que tinha dito aquilo sem pensar. Uma casa pequena nos subúrbios de San Diego, ela finalmente admitiu. Com vista para o mar, 3 quartos, piscina. Quanto vale? $650 mil, ela respondeu calmamente. Mas parte dele poderia ser usada como escritório em casa. Seria uma casa e um espaço comercial ao mesmo tempo. $650 mil de $770 mil. Restariam apenas $120 mil para os negócios, ainda menos se você levar em conta os custos de mudança e instalação. Eles não estavam contando com nenhum negócio, apenas uma casa à beira-mar para o meu dinheiro. Pai, a voz de Ellen tornou-se suplicante. Ajude-nos a desbloquear a conta. Fale com o banco. Diga a eles que está tudo bem, que você aprova o que estamos fazendo. Não, eu disse com firmeza. O quê? Eu disse não, Ellen. Não vou te ajudar a desbloquear a conta. Mas o dinheiro agora é nosso, ela gritava. Você nos deu. Eu investi no negócio, não te dei por uma casa à beira-mar. Você não pode fazer isso. Já pedimos demissão. Já alugamos o apartamento. Temos passagens para San Diego amanhã. A escolha é sua, Ellen. Você escolheu mentir para mim, roubar meu dinheiro e fugir. Agora viva com as consequências. Você vai se arrepender, sua voz ficou gélida. Eu juro que vai. Vamos dar um jeito de conseguir esse dinheiro com ou sem a sua ajuda. Adeus, Ellen, eu disse, e desliguei. Sentei no carro, ouvindo o silêncio. Estranhamente, não senti raiva nem tristeza, apenas cansaço e vazio. Era como se algo dentro de mim finalmente tivesse morrido. O telefone tocou novamente. O número do Clark.
Não atendi. Depois, outra ligação da Ellen. Novamente, sem resposta. Eles tocaram e tocaram, mas eu apenas fiquei olhando para a tela, sem me mexer. Finalmente, liguei o carro e fui para casa. No caminho, liguei para o Alan. Você tinha razão, disse eu sem rodeios. Eles estavam tentando roubar o dinheiro e fugir para a Califórnia. Meu Deus, Rei, Alan suspirou. Sinto muito. O banco bloqueou a conta. A Ellen ligou, exigindo que eu ajudasse a desbloqueá-la. Eu recusei. Você tinha razão em recusar. E agora? Não sei, disse eu, honestamente. Eu só não sei. Quando cheguei em casa, encontrei mais 5 chamadas perdidas da Ellen, 3 do Clark e uma mensagem de voz. Apertei o play. Pai, sou eu. A voz da Ellen soava assustada em vez de irritada. Por favor, me ligue de volta. Nos metemos numa situação terrível. Largamos nossos empregos e alugamos nosso apartamento. Não temos para onde ir. Sei que você está com raiva, e tem o direito de estar, mas, por favor, não nos deixe assim. Somos sua família, aconteça o que acontecer. Apaguei a mensagem sem ouvir o final. Família? Que ironia amarga. A pessoa que eu amava mais do que qualquer pessoa no mundo, a pessoa por quem eu estava disposto a abrir mão de tudo, tentou me roubar e fugir. E agora que seu plano havia fracassado, ela estava apelando para os laços familiares. Sentei-me na cadeira perto da janela, a mesma em que costumava sentar depois das visitas deles, observando-os ir embora. Mas hoje, eu estava olhando para o nada, tentando entender quando tudo deu errado. Quando minha filhinha, aquela que eu tanto amava, se transformou em alguém capaz de tamanha traição. O telefone tocou novamente. Desta vez, o número estava irreconhecível. Decidi atender, caso fosse importante. Pode falar, Sr. Blackwell. Uma voz masculina desconhecida. Meu nome é Trevor Morton. Sou advogado do Sr. e da Sra. Bailey. Estou ligando para falar sobre um problema com uma conta bloqueada. Eles já contrataram um advogado. Essa foi rápida. Prossiga, Sr. Morton. Meus clientes alegam que o senhor investiu $770 mil no negócio deles. Isso está correto? Sim. Investi em um negócio que seria inaugurado em Minor, não em uma casa em San Diego. Sr. Blackwell, o contrato de investimento não especifica um local específico para o negócio. Diz que se trata de uma agência de publicidade com uma divisão de seguros imobiliários, mas não especifica uma cidade ou estado. Fiquei paralisada. Ele tinha razão. Na pressa e na correria, não havíamos especificado um local específico. Stephen Holt, o advogado, havia se concentrado nos aspectos financeiros e na proteção do investimento, mas havia ignorado esse ponto importante. No entanto, continuei, o contrato afirma claramente que os fundos serão usados exclusivamente para fins comerciais. Comprar uma casa não é um propósito comercial. Meus clientes alegam que planejam usar parte da casa como escritório, o que o torna um investimento comercial legítimo. $650 mil pela casa e apenas $120 mil pelo negócio em si. Isso é inconsistente com o plano de negócios que eles apresentaram. Os planos mudam, Sr. Blackwell. Os negócios são um ambiente dinâmico. Senti a raiva crescendo dentro de mim. Aquele homem, aquele advogado, estava tentando encobrir uma fraude óbvia usando linguagem jurídica. Sr. Morton, eu disse, tentando falar com calma, minha filha e meu genro tentaram transferir o dinheiro para a conta pessoal deles. No dia seguinte ao recebimento do investimento, deixaram um bilhete de adeus, velho, e tentaram fugir para outro estado. Isso não é uma mudança de planos. Isso é fraude. Essa é a sua interpretação, Sr. Blackwell. Meu trabalho é proteger os interesses dos meus clientes, e é do interesse deles que a conta seja desbloqueada o mais rápido possível. Sugiro que coopere, ou teremos que levar isso à justiça. Faça o que achar certo, Sr. Morton, eu disse. Não vou ajudá-lo a desbloquear a conta. Desliguei, sentindo-me estranhamente aliviado. Pela primeira vez na minha vida, eu disse não a Ellen e não recuei. Pela primeira vez, coloquei meus interesses à frente dos desejos dela. E mesmo que doesse,
mesmo que significasse o fim definitivo do relacionamento, naquele momento, eu sabia que estava fazendo a coisa certa. O telefone tocou novamente. Desta vez, era o número da Ellen. Desliguei o som e abaixei a tela. Precisava pensar, decidir o que fazer a seguir. Mais de uma coisa eu tinha certeza: não deixaria que me usassem de novo. Na noite seguinte ao telefonema de Ellen, mal dormi. Fiquei deitada no escuro, olhando para o teto, repassando os acontecimentos das últimas semanas, meses, anos. Como um quebra-cabeça, as peças se encaixavam em uma imagem clara que eu me recusava a ver antes. Lembrei-me de como Ellen só ligava quando precisava de alguma coisa. De como Clark sempre falava da minha casa, lugar agradável, ótima vizinhança, ótimo custo-benefício. De como eles começaram a demonstrar atenção antes de cada grande pedido de dinheiro. Durante todos esses anos, pensei que era um péssimo pai, que o relacionamento tenso com a minha filha era culpa minha. E se eu tivesse passado mais tempo com ela quando criança, trabalhado menos, sido mais atencioso? Mas agora, deitado no escuro, eu começava a perceber que não era eu. De manhã, liguei para Steven Holt, o advogado que havia redigido o contrato de investimento. Eles realmente conseguem vencer na justiça? Perguntei, explicando a situação. Steven ficou em silêncio por um momento, ponderando a resposta. Francamente, as chances são de 50 a 50. Por um lado, o contrato não especifica um local específico para o negócio. Por outro, há uma estipulação clara sobre o uso pretendido dos fundos, e a compra de um prédio de apartamentos é claramente inconsistente com os objetivos comerciais declarados. Além disso, a tentativa de transferência para uma conta pessoal é um argumento sério a seu favor. Qual é o seu conselho? Vamos esperar o próximo passo deles. Se entrarem com um processo, prepararemos uma defesa. Enquanto isso, a conta está bloqueada. O dinheiro está seguro. Depois de conversar com o advogado, decidi dar uma volta. Precisava clarear a mente, pensar. O dia estava claro e fresco. As folhas das árvores começavam a amarelar. O início do outono na Dakota do Norte sempre chega de surpresa. Caminhei por ruas conhecidas, passando por casas onde moravam pessoas que eu conhecia há anos. Minot nunca tinha sido uma cidade grande, mas era meu lar. Cada pedra ali, cada árvore me lembrava de algo. Aqui está o parque onde ensinei Ellen a andar de bicicleta. Aqui está a escola onde ela estudava. Aqui está o café onde Catherine e eu costumávamos ir aos sábados. Cidade esquecida por Deus, disse Ellen. Para ela, este lugar era uma prisão da qual ela queria escapar. Para mim, era o mundo inteiro. O telefone vibrou no meu bolso. Era Ellen novamente. Não atendi. Um minuto depois, recebi uma mensagem: Pai, precisamos conversar. Isso é sério. Por favor, me ligue de volta. Guardei o telefone e continuei minha caminhada. Entrei no parque e sentei em um banco perto do lago. Patos nadavam, implorando por pão dos raros visitantes. A vida continuou como se nada tivesse acontecido, como se meu mundo não tivesse virado de cabeça para baixo. Quando cheguei em casa, havia 5 mensagens na secretária eletrônica da Ellen e do Clark. Eu as ouvia, sentindo apenas cansaço. Pai, atende o telefone. Temos que resolver isso. O advogado disse que podemos processar, mas eu não quero. Me liga. Hey, é o Clark. Escuta, entendemos que você esteja chateada, mas vamos resolver isso com maturidade. Precisamos do dinheiro imediatamente. Já organizamos tudo para a mudança. Pai, sou eu de novo. Por favor, não nos ignore. Somos sua família. Não importa o que aconteça, podemos consertar as coisas. Sr. Blackwell, aqui é o Trevor Morton. Deixei uma mensagem no seu celular, mas o senhor não retornou. Recomendo fortemente que entre em contato comigo antes que a situação vá para o tribunal. Pai, o senhor não está nos deixando escolha. Se não responder até amanhã, vamos entrar com um processo. Eu não quero fazer isso, mas o senhor está nos obrigando. Apaguei todas as mensagens e liguei para o número do Alan. Estão ameaçando processar, eu disse quando ele atendeu. Não estou surpreso, suspirou Alan. Como você está? Estranhamente, mas bem.
É como se tudo finalmente estivesse se encaixando. Sabe, eu senti por anos que havia algo errado com o nosso relacionamento, mas não conseguia descobrir o que era. Bem, agora está claro. Você é um homem forte, rei. Mais forte do que você pensa. Não sei se é forte. Só estou cansado de fingir. Combinamos de nos encontrar na casa dele hoje à noite. Depois da conversa, decidi verificar meu e-mail. Fazia tempo que eu não olhava. Entre os spams e correspondências, havia um e-mail da Ellen, enviado algumas horas antes. Pai, eu entendo que você esteja bravo, e tenho o direito de estar. Clark e eu fizemos a coisa errada em não discutir nossos planos de nos mudar para a Califórnia com você, mas entenda, nós só queríamos começar uma vida nova, sair da nossa rotina. Minot estava nos sufocando. Sim, planejamos usar a maior parte do dinheiro para comprar uma casa, mas também seria um investimento. Os imóveis em San Diego estão em constante valorização. Em alguns anos, a casa valeria muito mais. Por favor, nos ajude a desbloquear a conta. Estamos realmente em uma situação terrível. Sem emprego, sem lugar para morar, com as passagens compradas e uma entrada para uma casa que agora vamos perder. Vamos chegar a um acordo. Talvez possamos usar parte do dinheiro para nos mudar e nos estabelecer e devolver o resto para você. Não importa o que aconteça, eu te amo. Você é meu pai, Ellen. Reli a carta várias vezes. Minot estava nos sufocando. Só queríamos começar uma nova vida. Apesar de tudo, eu te amo. Palavras bonitas que pretendiam evocar compaixão, despertar amor paterno e culpa. Teriam funcionado no passado. Hoje não. Fechei a carta sem responder. Não havia nada a dizer. Naquela noite, sentado na sala de estar de Alan com uma xícara de chá, contei a ele sobre a carta. Manipulação clássica, ele balançou a cabeça. Primeiro, uma admissão de culpa, mas incompleta, com ressalvas. Depois, uma explicação de por que o que fizeram foi, na verdade, a coisa certa a fazer. Depois, uma descrição das consequências horríveis, que supostamente foram culpa sua. E, no final, um lembrete de laços familiares e amor. Eu sempre caí nessa, admiti. Eu sempre me sentia culpado se não fizesse o que ela queria. Porque você é um bom homem, rei. Você ama sua filha e quer que ela seja feliz. Eles se aproveitaram disso. Lembrei-me de todos aqueles anos de manipulação mesquinha. Como ele reclamou da faculdade até eu deixá-la sair. Como ela me apresentou Clark, já tendo anunciado o noivado sem pedir minha opinião. Como eles compraram uma casa que não podiam pagar, sabendo que eu não os deixaria ficar sem teto. Toda vez que eu cedia, toda vez que me sentia culpado se hesitasse. Sabe qual é a coisa mais estranha? Eu disse ao Alan. Eu sempre achei que o problema era que eu não era um pai bom o suficiente. Que se eu fosse melhor, ela me amaria mais, me ligaria mais, cuidaria de mim. Mas não é esse o ponto, né? O ponto é que ela é simplesmente esse tipo de pessoa. A Alan assentiu. Algumas pessoas são egoístas por natureza. Não importa o que você faça, elas sempre pensarão apenas em si mesmas. É difícil para mim aceitar que minha filha seja esse tipo de pessoa. Eu entendo, mas às vezes aceitar a verdade é a única maneira de seguir em frente. Na manhã seguinte, fui acordada por um telefonema, um número desconhecido. Sr. Blackwell, uma voz de mulher. Meu nome é Sarah Jenkins, do Minot Daily News. Gostaríamos de saber seu comentário sobre uma declaração feita por sua filha. Sentei-me na cama, tentando entender do que ela estava falando. Que declaração? Sua filha, Ellen Bailey, entrou em contato com nossa redação com uma notícia sobre você supostamente estar com a herança dela e tentando controlar a vida dela. Ela alega que você prometeu dinheiro a ela para um negócio e depois mudou de ideia quando descobriu que ela queria se mudar de Minot. Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Ellen foi até o jornal e decidiu me envergonhar publicamente. Isso é uma mentira descarada, respondi, tentando manter a calma. Investi no negócio deles, que deveria abrir aqui em Minot. Eles tentaram usar o dinheiro para comprar uma casa na Califórnia e fugiram, deixando um bilhete dizendo, adeus, velhote. O banco bloqueou a conta por violação do contrato de investimento. Você tem provas?
Claro, o contrato de investimento, o plano de negócios, o bilhete que deixaram, os registros bancários da tentativa de transferência para a conta pessoal. Posso fornecer tudo isso. Certo, Sr. Blackwell, gostaríamos de cópias destes documentos para fins de verificação de fatos. Concordei em enviar os documentos e desliguei, atordoado. Ellen não estava apenas tentando roubar meu dinheiro. Agora, ela estava tentando me difamar publicamente para me fazer parecer um tirano retendo sua herança, como se o dinheiro que eu havia conquistado com trabalho duro já pertencesse a ela. Reuni todos os documentos, digitalizei-os e enviei-os ao editor. Depois, liguei para Stephen Holt para alertá-lo sobre essa nova reviravolta. Não se preocupe, Sr. Blackwell, disse o advogado depois que lhe contei sobre a ligação do jornal. Difamação é uma acusação grave. Se publicarem alegações falsas, podemos processá-lo por honra e dignidade. Não quero processar minha própria filha, suspirei. Eu entendo, mas às vezes é preciso proteger a reputação, especialmente em uma cidade pequena onde todo mundo se conhece. Depois de conversar com o advogado, finalmente decidi ouvir as novas mensagens da Ellen. Eram 3, todas deixadas naquela manhã. Pai, por que você não atende o celular? Estamos tentando resolver um problema e você está nos ignorando. Não é justo. Se você não atender, seremos forçados a tomar medidas mais sérias. Não temos escolha. Entenda isso. Última chance, pai. Me ligue de volta antes de amanhã, ou se culpe. Aparentemente, medidas sérias já haviam sido tomadas, contatar o jornal. Apaguei todas as mensagens e bloqueei os números. Já era o suficiente. Eu não ia mais deixar que me manipulassem. À tarde, Sarah Jenkins, do jornal, ligou. Sr. Blackwell, revisamos os documentos que o senhor forneceu. Eles corroboram totalmente a sua versão dos fatos. Não publicaremos o depoimento da sua filha porque ele não condiz com os fatos. Peço desculpas pelo inconveniente. Obrigada, foi tudo o que consegui dizer. Se me permite uma pergunta pessoal, por que sua filha achou que a versão dela seria aceita quando há documentos que a refutam claramente? Fiquei pensando. Por que Ellen tinha tanta certeza de que acreditariam nela e não em mim? Acho que ela estava acostumada com as pessoas acreditando nela, respondi finalmente. Principalmente eu. Depois daquele telefonema, senti um alívio estranho. Era como se o último fio que me prendia às minhas ilusões sobre minha filha tivesse finalmente sido cortado. Eu a via como ela era, não a imagem idealizada que eu havia criado, mas uma pessoa real com todos os seus defeitos. O telefone tocou novamente. Desta vez, era Clark, ligando de um número desconhecido. Hey, precisamos conversar, disse ele sem rodeios. A Ellen fez uma besteira com aquele jornal. Eu sei, mas a situação é realmente crítica. Não temos para onde ir. E a sua casa? Perguntei. Aquela em que você morava antes dessa aventura? Já alugamos para os novos inquilinos. Eles vão se mudar no final da semana. E seus empregos? Já pedimos demissão. A Ellen até fez uma cena no escritório, disse ao chefe o que pensava dele. Quase ri. Típica da Ellen, queimando o ponte sem pensar nas consequências. Bem, a escolha é sua, eu disse. Não minha. Hey, olha, a voz de Clark tornou-se suplicante. Nós admitimos que erramos, mas estamos desesperados. Pelo menos parte do dinheiro, digamos $100.000, só para podermos alugar um apartamento e encontrar um novo emprego. Não, respondi firmemente. Não vou te dar um centavo. Você tentou roubar meu dinheiro para fugir sem deixar rastros. E quando o plano falhou, você começou a me ameaçar e caluniar. Por que eu deveria te ajudar depois disso? Porque Ellen é sua filha, o último trunfo de Clark. Sim, ela é minha filha, e é por isso que estou tão decepcionada. Eu esperava mais dela. De vocês duas. Desliguei o telefone, sentindo-me estranhamente calma. Pela primeira vez na vida, eu não estava sendo manipulada. Pela primeira vez, coloquei meus próprios interesses antes dos deles, e foi libertador. À noite, bateram à porta. Abri e vi Ellen chorando, com o cabelo desgrenhado. Ela parecia horrível, como se não dormisse há dias. Pai, sua voz tremia.
Por favor, nos ajude. Perdemos tudo. Não nos resta nada. Olhei para ela e uma sensação estranha me invadiu. Aquela era minha filha, a pessoa que eu mais amava no mundo, mas, ao mesmo tempo, uma estranha capaz de mentiras, manipulação e traição. Helen, eu disse baixinho, eu te amei desde o primeiro dia da sua vida, te dei tudo o que pude, te apoiei, mesmo quando não aprovava suas decisões. Mas você nunca deu valor a isso. Para você, eu sempre fui apenas uma fonte de dinheiro. Isso não é verdade, ela exclamou. Eu te amo, pai. Você ama o que eu posso te dar. Não é a mesma coisa. Como você pode dizer isso? Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Depois de tudo o que aconteceu entre nós. O que houve entre nós, Helen? Perguntei baixinho. Quando foi a última vez que você ligou só para saber como eu estava? Não para pedir dinheiro ou ajuda, mas só para conversar? Quando foi a última vez que você se interessou pela minha vida? Ela abriu a boca, mas não conseguiu encontrar nada para dizer. Exatamente, assenti. Nosso relacionamento sempre foi unilateral. Eu dei, você recebeu. E sabe de uma coisa? Estou cansada. O que você quer de mim? A voz de Helen ficou dura. Que eu me arraste de joelhos implorando por perdão. Que eu desista da minha vida e fique neste buraco cuidando de você. Essa é a sua condição? Eu não quero nada de você, Helen. A questão é a seguinte: finalmente percebi que nosso relacionamento nunca será o que eu sonhei. Você nunca me amará do jeito que eu te amo, e eu aceito isso. Então, você está me expulsando da sua vida, sua única filha? Não, Helen. Foi você quem me expulsou da sua vida quando decidiu roubar meu dinheiro e fugir. Quando você escreveu adeus, velhote. Estou apenas aceitando sua decisão. Seu rosto mudou. A máscara de vulnerabilidade caiu, expondo raiva e desprezo. Você vai se arrepender disso, ela sibilou. Eu juro que você vai se arrepender. Adeus, Helen, eu disse, e fechei a porta. Ouvi-a batendo e gritando por mais um tempo, mas não abri. Finalmente, os sons cessaram e ouvi um carro se afastando. Ela havia sumido, e desta vez, provavelmente para sempre. Sentei-me na cadeira perto da janela, a mesma em que passei tantas noites, olhando para a rua vazia depois que eles partiram. Mas, naquela noite, eu não sentia a saudade e a solidão de sempre, apenas uma calma estranha e silenciosa, como se o peso que eu carregava há anos finalmente tivesse caído dos meus ombros. No dia seguinte, soube pela vizinha de Helen e Clark que eles haviam se mudado de casa durante a noite, carregando seus pertences em uma caminhonete alugada. Ninguém sabia para onde estavam indo. Talvez para a Califórnia, afinal, só que sem a luxuosa casa à beira-mar. Talvez para outro lugar. Não tentei encontrá-los. Não adiantava. Nossos caminhos haviam se separado, e talvez isso fosse o melhor para todos. Já fazia 2 semanas desde que Helen e Clark haviam desaparecido de Minot. 2 semanas de silêncio que a princípio pareceram uma bênção, mas depois começaram a me oprimir com um peso estranho. Não que eu sentisse falta das manipulações e exigências deles. Não, claro que não. Mas a ideia de que minha única filha simplesmente tivesse desaparecido da minha vida, deixando para trás apenas amargura e decepção, era dolorosa. Stephen Holt, meu advogado, ligou na segunda-feira de manhã. Sr. Blackwell, tenho novidades. O advogado da sua filha entrou em contato comigo. Eles querem discutir a possibilidade de um acordo. Sentei-me na cozinha, segurando o fone do telefone, olhando para o meu jardim pela janela. As rosas que Catherine tanto amava já haviam florescido, mas os arbustos ainda estavam firmes, prontos para o inverno. Que tipo de acordo? Perguntei. Eles desistem da ideia de um processo e concordam em devolver a maior parte do dinheiro. Em troca, pedem que você não apresente queixa de fraude e que os deixe ficar com parte do dinheiro. Quanto eles querem ficar? R$ 500 mil. Eu ri. Mesmo agora, encurralados, eles tentavam negociar o máximo. Não, isso é demais. Achei que você diria não, Steven parecia satisfeito. Quanto você consideraria aceitável? Perguntei-me. Dinheiro não era o principal problema.
Sim, 770 mil dólares era muito, mas eu ainda tinha uma casa e uma pensão. Eu poderia viver o resto da minha vida confortavelmente, mesmo que não recebesse um centavo. Era uma questão de princípios. Era uma questão de mostrar a Ellen e Clark que havia consequências para as ações deles. 300 mil reais, eu disse finalmente. Eles podem ficar com os 300 mil reais. Eles têm que devolver o resto. Tudo bem, vou recusar sua oferta, mas devo avisá-lo que eles podem não concordar. Então, que eles vão à justiça, eu disse com firmeza. Estou pronto para isso. Depois de conversar com Steven, liguei para Gregory Pierce, o gerente do banco, para esclarecer os detalhes de um possível reembolso. Se houver um acordo, podemos providenciar a transferência para que os 300 mil dólares permaneçam na conta deles e o restante seja devolvido a você, explicou Gregory. Seria necessário o seu consentimento por escrito e um documento semelhante. E quanto à parte jurídica? Há algo especial que precise ser feito? Eu recomendaria que vocês fizessem um acordo judicial com um advogado. Ele deve declarar claramente que esta é uma decisão final e que as partes renunciam a quaisquer outras reivindicações uma contra a outra. Concordei e agradeci o conselho. Desliguei o telefone e fui até a janela. O dia estava claro, com aquela luz especial de outono que torna todos os contornos nítidos e as cores profundas. Pessoas caminhavam pela rua, cuidando da própria vida. A vida continuava. Steven ligou de volta 2 dias depois. Eles recusaram sua oferta, disse ele sem preâmbulos. Insistem em 450 mil dólares. Minha resposta continua a mesma, 300 mil dólares, nada mais. Foi o que eu disse. Eles demoraram para pensar. Quanto tempo demoram para perceber que a situação deles é desesperadora? Não consegui conter minha irritação. Temos provas da tentativa de fraude deles. Se for a julgamento, eles podem perder tudo. Acho que eles percebem isso, respondeu Steven. Mas ainda estão tentando tirar o melhor proveito disso. A tática clássica de negociação é começar com um valor inflacionado e ir diminuindo aos poucos. Bem, eu tenho tempo, eu disse. Não tenho pressa. Naquela noite, recebi um e-mail da Ellen, a primeira mensagem direta dela em algum tempo. Pai, sei que você está bravo e entendo o porquê. Clark e eu fizemos a coisa errada em não discutir nossos planos com você. Foi um erro, e eu me arrependo. Mas agora estamos em uma situação desesperadora. Estamos morando em um motel, sem dinheiro, sem emprego. Clark está tentando encontrar algo no setor de seguros, mas é difícil sem referências. Enviei currículos para dezenas de agências de publicidade, mas até agora nada. Por favor, pai, estou pedindo pelo menos 400 mil dólares. É o suficiente para alugar um apartamento decente e nos manter até encontrarmos um emprego. Sei que você ofereceu 300 mil dólares, mas realmente não é o suficiente, especialmente na Califórnia, onde tudo é tão caro. Não importa o que aconteça, ainda sou sua filha. E ainda te amo, Ellen. Reli a carta várias vezes, tentando encontrar sinceridade nela, mas tudo o que vi foi a mesma manipulação de sempre. Estamos desesperados. O dinheiro está acabando. Ainda sou sua filha. Todos os mesmos argumentos que ela vinha usando há anos. Não respondi. No dia seguinte, Steven ligou. Eles concordaram com 350 mil dólares, disse ele. É a oferta final deles. Minha oferta também foi a última, respondi. 300 mil dólares, nem um centavo a mais. Vou repassar, mas devo avisá-lo que eles podem decidir ir a julgamento. Deixe-os decidir, eu disse calmamente. Estou pronto. Naquela noite, recebi uma ligação. O número da Ellen. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo antes de atender. Sim. Pai, a voz de Ellen soou tensa. Concordamos com 300 mil dólares, mas com uma condição. Qual? Queremos uma reunião presencial antes de assinarmos o contrato. Queremos conversar pessoalmente, sem advogados. Suspirei. Claro, eles queriam uma reunião. Uma última chance de pressionar, de manipular, de me fazer sentir culpada. Só na presença de Steven Holt, eu disse com firmeza. E no escritório dele.
Uma pausa, e então, ok. Quando? Combinamos de nos encontrar no dia seguinte, às 10 horas. Não dormi bem a noite toda, virando de um lado para o outro, remoendo possíveis cenários na minha cabeça. O que Ellen diria? Choraria, ameaçaria, imploraria? O que eu diria? De manhã, escolhi meu terno com cuidado, não o melhor, mas estava bom o suficiente. Não queria parecer que estava dando muita importância à reunião, mas também não queria parecer desleixada. Uma sensibilidade estranha, dadas as circunstâncias. O escritório de Steven ficava no centro de Minot, um pequeno prédio de vidro e concreto, uma das poucas estruturas modernas em nossa cidade tradicional. A recepcionista me conduziu até a sala de reuniões, onde Steven estava esperando. Eles ainda não chegaram, disse ele, apertando minha mão. Mas devem chegar a qualquer momento. Como você está se sentindo? Estou bem, respondi. Só quero que isso acabe. Antes que pudéssemos continuar a conversa, a porta se abriu e Ellen e Clark entraram, acompanhados de seu advogado, Trevor Morton. Ellen parecia abatida, com olheiras. Clark se mantinha atrás dela, como se a usasse como escudo. Sr. Blackwell, Morton assentiu. Obrigada por concordar em se encontrar comigo. Retribuiu o aceno sem dizer uma palavra. Sentamo-nos à mesa, Steven e eu de um lado, os três do outro, como oponentes em uma batalha. Então, começou Steven, estamos aqui para discutir os termos do acordo. O Sr. Blackwell concorda que o Sr. e a Sra. Bailey fiquem com $300 mil do valor investido, sujeito à devolução dos $470 mil restantes. Ambas as partes renunciam a quaisquer outras reivindicações uma contra a outra, e o assunto é considerado encerrado. Essa declaração dos termos está correta? Todos concordaram. Antes de prosseguirmos com a assinatura dos papéis, interrompeu Morton, a Sra. Bailey gostaria de dizer algumas palavras ao pai em particular, se possível. Balancei a cabeça. Qualquer coisa que Ellen quiser dizer, ela pode dizer aqui e agora. Ellen suspirou e olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar, uma mistura de ressentimento, raiva e talvez vergonha. Ok, disse ela. Pai, eu sei que você acha que o Clark e eu estávamos tentando te enganar. E sim, não fomos totalmente honestos sobre nossos planos, mas realmente íamos usar parte do dinheiro para negócios, só na Califórnia, não em Minot. Não queríamos te contar sobre a mudança porque sabíamos que você seria contra. Olhei para ela sem dizer uma palavra. Ela continuou: nós nunca planejamos desaparecer completamente da sua vida. O bilhete foi um ato estúpido e impulsivo. Eu. Simplesmente me senti sufocada aqui, sabe, Minot. Nunca foi um lugar onde eu quisesse passar a vida inteira. E foi por isso que você decidiu roubar meu dinheiro? Perguntei calmamente. Em vez de simplesmente dizer a verdade? Não é roubo, ele indignou-se. Você concordou em investir no nosso negócio. No negócio em Minot, Ellen, não numa casa em San Diego. A casa teria sido parte do negócio. Nós a usaríamos como escritório. Chega, interrompi-a, nós dois sabemos que não havia nenhum negócio planejado. Você só queria sair de Minot com o meu dinheiro. Houve silêncio. Ellen e Clark se entreolharam, o advogado tossindo sem jeito. Se é só isso que você tem a dizer, interrompeu Steven, vamos passar para os documentos. Morton assentiu e tirou uma pasta da maleta. Preparamos um acordo de acordo com os termos acordados. Você pode lê-lo. Steven pegou o documento e o leu atentamente, às vezes fazendo anotações. Então, me entregou. Examinei o documento. A linguagem jurídica era complexa, mas a essência era simples. Ellen e Clark recebem $300 mil, e o restante me é devolvido. Ambas as partes renunciam a quaisquer outras reivindicações. Concordo, disse eu, devolvendo o documento a Steven. Enquanto os advogados discutiam os detalhes, olhei para Ellen. Ela estava sentada com a cabeça baixa, evitando meu olhar. Parecia derrotada, mas eu não acreditei naquele olhar. Eu conhecia muito bem sua capacidade de manipular, de se fazer de vítima quando era vantajoso. Finalmente, os papéis estavam prontos. Todos assinamos 3 vias, uma para cada parte e uma para o banco. Pronto, disse Steven, juntando os papéis. O banco receberá uma cópia do acordo hoje.
Depois disso, os fundos serão desbloqueados e distribuídos conforme o combinado. Todos nos levantamos. O momento foi constrangedor. O que dizer depois disso? Ellen resolveu o problema dando um passo em minha direção. Pai, eu sei que você está com raiva agora, mas espero que, com o tempo, você consiga nos perdoar. Ainda somos uma família, aconteça o que acontecer. Olhei para ela, para aquela mulher que era minha filha, mas que havia se tornado uma estranha. $300.000, Ellen, eu disse baixinho. Considere este seu último presente e o último contato entre nós. Seu rosto mudou. A máscara de vulnerabilidade caiu, dando lugar a uma raiva fria. Como você quiser, ela sibilou. Vamos, Clark. Eles saíram sem olhar para trás. Trevor Morton apertou minha mão secamente, profissionalmente, e os seguiu. Steven e eu estávamos sozinhos na sala de conferências. Você está bem? Perguntou ele. Sim, respondi, me perguntando se aquilo era verdade. Estou bem. Quando saí do escritório do Steven, decidi ir andando. Apesar da garoa, eu precisava pensar, entender o que tinha acontecido. $300.000. Eu tinha dado $300.000 para minha filha desaparecer da minha vida. Parecia horrível quando você pensava nisso, mas libertador ao mesmo tempo. Em casa, a primeira coisa que fiz foi ligar para o Alan para contar sobre a reunião. Terminou? Perguntou ele. Sim, respondi. Eles concordaram em $300.000. O restante será devolvido assim que o banco processar a papelada. Como você se sente em relação a isso? Perguntei-me. Como eu me sentia? Não havia tristeza, nem raiva, nem alívio, apenas vazio. Como se um capítulo longo e tedioso da minha vida tivesse terminado, e eu não soubesse o que aconteceria a seguir. Está tudo bem, respondi finalmente. Muito bem. No dia seguinte, recebi uma mensagem curta de Steven, toda a papelada foi processada e o dinheiro foi distribuído conforme o combinado. Caso encerrado. Caso encerrado. Uma frase tão formal para um evento tão emocionante. Mas talvez fosse assim que deveria ter sido tratado, como um caso que agora estava encerrado. Verifiquei minha conta bancária online. $470.000 estavam de volta. Não era o valor total que eu havia investido, mas era a maior parte. O suficiente para viver confortavelmente pelo resto dos meus dias sem me preocupar com finanças. Naquela tarde, decidi caminhar até o parque. Era um dia lindo, ensolarado, com uma brisa suave e cheiro de outono. No caminho, encontrei a Sra. Jenkins, uma vizinha que morava a 3 casas abaixo da minha. Raymond, ela acenou para mim. Faz muito tempo. Como você está? Bem, Sra. Jenkins. Obrigada. Como você está? Não posso reclamar. Minha artrite está me incomodando, mas isso é normal na minha idade. Aliás, ouvi dizer que ele e o marido se mudaram da cidade. Bem, então a notícia se espalhou. Minot é uma cidade pequena. Segredos não duram muito aqui. Sim, respondi simplesmente. Eles decidiram começar uma nova vida em outro lugar. É uma pena. Sempre achei a Ellen uma boa menina, mas os jovens estão sempre se mudando, não é? Não como nós hoje em dia. Assenti, sem querer continuar. A Sra. Jenkins, felizmente, não insistiu e continuou a discutir o tempo e os planos para o inverno. No parque, sentei-me num banco à beira do lago. Patos nadavam por ali, implorando por pão aos raros visitantes. A vida continuava como se nada tivesse acontecido, como se o meu mundo não tivesse virado de cabeça para baixo. Estranhamente, o pensamento não causou dor, apenas aceitação. Era assim que deveria acontecer. Talvez não de forma tão dramática, não por meio de traições e mentiras, mas, mais cedo ou mais tarde, nossos caminhos se separariam. Éramos muito diferentes, eu e minha filha. À noite, Alan ligou. Que tal jantar na minha casa? Nada especial, só bife com batatas e talvez uma partida de xadrez. Parece ótimo, concordei. Chego aí em 1 hora. Na casa do Alan, conversamos sobre tudo, menos sobre Ellen e dinheiro, política, esportes, pesca, planos.
Para o inverno, apenas a conversa de sempre entre dois velhos amigos, e era exatamente o que eu precisava. Sabe, disse Alan quando eu estava prestes a sair, você parece melhor, mais calma. É assim que me sinto, admiti. É estranho, não é? Eu deveria estar de luto pela perda da minha filha, e em vez disso. Em vez disso, você se sente aliviada, completou Alan por mim. E não há nada de estranho nisso, Rei. Você carrega o fardo de um relacionamento tóxico há anos. Agora está livre dele. Ah, senti. Ele tinha razão. Os dias se transformavam em semanas. Eu havia retornado à minha rotina habitual: café da manhã, jornal, caminhada, almoço, leitura, jantar, TV, sono. Mas algo havia mudado. Eu não sentia mais a tensão, a ansiedade constante que me acompanhava havia anos. Não esperava mais a próxima ligação pedindo dinheiro. Não me preparava para as visitas mensais que sempre me deixavam com uma sensação de vazio e inadequação. A vida se tornou mais simples, mais calma, e nessa calma, encontrei uma estranha satisfação. Não felicidade, não. Muita coisa havia sido perdida para a felicidade, mas satisfação, sim, como se eu finalmente estivesse livre do fardo que carregava há tanto tempo que já nem o notava. Não recebi nenhuma notícia de Helen. Nenhuma ligação, nenhuma carta, nenhuma mensagem. Era como se ela tivesse realmente desaparecido da minha vida. Às vezes, acordado à noite, eu pensava nela, não na mulher adulta que tentará me roubar, mas na garotinha de Maria Chiquinha que um dia me olhara com adoração. Pensei em como ela havia mudado, em como nós duas mudamos, e tentei descobrir exatamente quando tudo deu errado. Não consegui encontrar a resposta. Talvez não existisse. Talvez algumas coisas simplesmente tenham acontecido, e tudo o que podemos fazer é aceitá-las e seguir em frente. E assim segui em frente, dia após dia, passo a passo. Não feliz, mas também não miserável. Apenas vivendo minha vida sem toxicidade, sem manipulação, sem culpa constante. Às vezes, eu me perguntava como a vida de Helen e Clark tinha se tornado. Teriam se mudado para a Califórnia? Teriam encontrado emprego? Estariam felizes? Mas esses pensamentos me vinham cada vez menos, e com o tempo, quase desapareciam. A vida continuou. Não do jeito que eu esperava, não do jeito que sonhei quando segurei Helen recém-nascida nos braços, mas da minha própria vida, uma vida na qual eu finalmente podia respirar livremente. E talvez, no fim das contas, isso fosse o que mais importava.